Pessoal, então aqui aula 2, trecho 3, tá? Entrando agora na questão da análise técnica de engenharia, tá? Análise de viabilidade, tá? Técnica dos empreendimentos. Vou começar aqui falando sobre as exigências da Caixa com relação a questões ligadas ao terreno, tá? Bem como a localização do mesmo, tá? Vamos lá, item a item. Ocorrendo solo contaminado em terreno, né, onde deverá ser implantado o empreendimento, né, deve ser apresentada a solução de recuperação aprovada pelo órgão ambiental competente. Entre parênteses, evite terreno com solo contaminado. A não ser que você compra esse terreno com um valor muito baixo, tá, e compensa aí você pagar uma consultoria para elaborar um projeto de recuperação, né, e você viabilize a recuperação desse terreno dentro de um custo atrativo, né? Antes de qualquer coisa, apresente para a Caixa, né, a solução, para ver se a Caixa aprova antes de você comprar o terreno com solo contaminado. O ideal é não comprar, é comprar um terreno sem solo contaminado aí por questões químicas, de esgoto, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Ocorrendo áreas, item 1.2, ocorrendo áreas de proteção do patrimônio histórico, deve ser apresentado o licenciamento emitido pelos órgãos competentes, ok? 1.3, ocorrendo áreas suspeitas de risco de erosão, recalque por adensamento de solo ou desmoronamento, deve ser apresentada a solução técnica para casos de intervenções. Sugiro também fugir desse tipo de terreno. A erosão ela pode estar hoje estabilizada, né? Mas daqui a um tempo ela volta. Recalque por adensamento, solo muito de material muito mole no subsolo, né? Vai gastar muito com fundação, né? Ou rebaixamento de lençol freático, esse tipo de coisa, né? Melhor evitar, né? Item 1.4, para caso de terreno alagadiço, sujeito a inundação ou variação de marés, né? Quem mora no litoral aí, ó, deve ser apresentada a solução técnica, considerando período de recorrência mínimo de 50 anos. Para quem não sabe, tem a maré de recorrência, né, a chuva de recorrência, uma vez a cada 50, 100 anos acontece aí um dilúvio muito grande, né, uma maré muito forte, que vem aí a ultrapassar todos os limites já vivenciados ali por aquela população regional. Melhor evitar esse tipo de terreno, tá? Item 1.5, deve existir disponibilidade ou solução para transporte coletivo e coleta de lixo, ok? Vai na prefeitura, pega a declaração lá de que existe o serviço de coleta de lixo ou a previsão de atendimento daquela localidade lá onde vai se situar o empreendimento, né, lá no terreno, em data posterior, né? Muito bem, a infraestrutura mínima exigível, né, após a conclusão das obras propostas serão de acordo com as especificações do programa pertinente, tá? O mínimo que tem que se ter aí é via pavimentada, rede de esgoto, rede de água, rede de energia, rede de drenagem, tá? Meio fio, sarjeta, boca de lobo, né? Energia elétrica, telefonia, isso aí é o básico, é o mínimo, né? Havendo, por exemplo, um terreno em rua que não tem pavimentação, tá? Mas tem tudo, tá? Tem rede de água, tem rede de esgoto, tem tudo, você pode providenciar às suas custas, né? A custa da construtora, a pavimentação. Mesmo raciocínio para rede de água, rede de esgoto, tá? Mas isso aí vai encarecendo o seu custo, né? Às vezes torna inviável o seu empreendimento. O segredo é, se for um terreno atrativo, né? O preço do terreno for atrativo, numa via que não tem a infraestrutura básica necessária, você pode fazer a infraestrutura básica, desde que o desconto no valor do terreno compense o seu investimento lá para a execução dessa infraestrutura, tá? Se você verificar que o custo da infraestrutura mais o custo do terreno ultrapassa o custo de um terreno numa via já dotada de toda a infraestrutura, você vai migrar o seu empreendimento para um local mais atrativo, né? Mais viável, tá? Essa análise aí você tem que fazer na qualidade de um bom empreendedor que você é, tá? Com relação à implantação, tá, da edificação, já, né, nós falamos no item 1 aqui sobre terreno e localização, agora a gente está falando já sobre a edificação, tá, a implantação da edificação no terreno, né,
Soleira de entrada da edificação com cota superior ao do terreno, em no mínimo 15%, superior à cota mais alta do terreno, tá? A cota, está escrito aqui, né? Cota superior do terreno, a cota mais alta do terreno. Tá? Opa, perdão. Ok? Item 2.2. O desnível máximo do lote em relação à via pública deverá possibilitar acesso a uma das entradas da unidade institucional do edifício com declividade máxima de 8%. Tá? Essa aí é 8%, salvo engano, 8,66% é a declividade máxima permitida para um cadeirante, tá? Lá na norma 9050, que é a norma técnica NBR da acessibilidade. Tá? Consulte aí um profissional projetista quando você for projetar o seu empreendimento. Esse documento aqui tem que ser passado para ele atender, tá? Todos os quesitos relativos ao projeto da edificação. Tá? Item 2.3, apresentação de solução de drenagem para lotes com nível abaixo do grid da rua. Tá? Quando o lote tem a cota da rua, está no nível 0, e o terreno, né, ele está no nível abaixo. Como que você vai jogar a drenagem, né, do terreno, lá do subsolo de garagem, para a rede de drenagem pluvial da rua? Você tem que ter uma solução para isso aí, tá? Ou bomba de recalque, ou passar no terreno vizinho, na chamada área de servidão, né, terreno de fundo com uma cota mais baixa, de uma cota mais baixa, né? Você tem que arrumar, o seu projetista tem que achar uma solução para isso aí, tá? Para essa questão técnica. É vedada a aprovação de propostas de empreendimentos com implantação de edificações em talvegues, bem como nascentes. Talvegues, não sei se você sabe o que é aquele fundo de vala, assim, né? Onde que todo o fluxo de água pluvial de chuva, tá? Ele se encaminha naturalmente para aquela área ali. Né? Naturalmente tem um fluxo de água ali natural muito grande, e quem somos nós, engenheiros, para conter um fluxo da natureza, né, de água, né? Então é melhor fugir desse terreno. Tá? Vamos lá? 2.5. Os projetos não podem prever aberturas de janelas, eirados, terraços ou varandas a menos de 1,50 m, tá, do terreno vizinho. Tá? Além de você atender a legislação municipal de obras, né, você precisa atender também esse quesito da Caixa aqui. O COT, Caderno de Orientações Técnicas, nos orienta, né, os engenheiros aqui credenciados da Caixa, quando nós vamos avaliar uma edificação, né, 1,50 para aberturas paralelas à divisa do terreno. Aberturas perpendiculares, aqui, está até escrito aqui, ó, 75 centímetros. Tá? As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 0,75 metros, 75 centímetros da divisa do terreno. Tá? Muito bem. Isso aqui, essas exigências aqui são simples, tá? Com relação às exigências de algumas prefeituras aí, né? Exigências contidas nos códigos de obra, né? No código de edificação de determinadas cidades. Vamos lá, falando agora de taludes, desníveis e contenções. Quando se tratar da execução de taludes ou arrimos, item 3.1, tá? Superiores a 1 metro de desnível, será apresentado projeto específico com respectiva ART. Tá? Quando o desnível é maior do que 1 metro, ou você faz um talude em ângulo de 45 graus, ou um arrimo, tá? Um muro de arrimo. Tá? Item 3.2. Os taludes em aterro terão inclinação de até 45, tá? Que eu falei, e em corte, inclinação de até 60. Né? Claro, né? Você como bom profissional sabe que o terreno natural, ou seja, o terreno que você vai cortar, né, ele tem uma compactação natural muito maior do que a compactação de um aterro executado pelo humano, né, pela mão humana. Então, né, a inclinação em corte ela pode ser maior do que a inclinação de aterro, tá certo? E ambos os casos deve ser apresentado estudo comprovando sua estabilidade. Item 3.3, tá? A execução dos taludes respeitará as poligonais do terreno do empreendimento, sendo vedadas invasões aos terrenos vizinhos, lógico. Né? 3.4. A distância do pé
do talude, né, ou crista do talude, as edificações devem ser no mínimo 1,50 m ou H sobre 6, onde H é a altura da edificação. Ou seja, acabou o talude, né, tem que ter uma distância entre o pé do talude até a obra, né, até a edificação, até a parede da edificação de no mínimo 1,50 m, limitada a 4 metros ou definido pela legislação municipal. Tá? Aí com relação à altura. Tá? Para desníveis superiores a 1 metro, né, haverá previsão de contenção a remo, tá, com dreno, como eu disse, né, salvo nos casos em que seja possível executar talude com proteção vegetal e atendidas as seguintes condicionantes. Quando você não tiver condições de fazer um distanciamento, de colocar um distanciamento de até 1,50 m, no mínimo 1,50 m, do pé do talude até a casa, até a edificação, isso aqui acontece muito em condomínios de casas, onde o terreno é pequeno, né, de largura, né, você pode optar pela execução do muro de arrimo, tá? Ok? Desde que, aqui ó, para desníveis superiores ao metro, item 3.5, tá? Deverá haver previsão de contenção com dreno, salvo nos casos em que seja possível executar talude com proteção vegetal, ou seja, com grama, né, e desde que atendidas as seguintes condicionantes para execução de taludes. Taludes de altura superior a 3 metros receberão dispositivos de drenagem na crista e no pé, tá? Canaleta de drenagem na crista e no pé, com previsão de descida das águas através de canaletas ou escadarias de dissipação, tá bem? Em áreas de uso comum de condomínios e áreas públicas, loteamento, todos os taludes de qualquer altura receberão proteção vegetal adequada, plantio de grama sobre o talude, tá? Deverá haver previsão de guarda-corpo para desníveis superiores a 1,50 m em áreas comuns de circulação ou acesso, né, e quando a distância livre da horizontal, na horizontal entre a área de circulação e a crista do talude, o arrimo for inferior ao metro. Guarda-corpo, tá? Corrimão com guarda-corpo, a pessoa não cair, né, lá embaixo, né? Quando tiver um arrimo aí de mais de 1,50 m, né, tem que botar o guarda-corpo, né? E quando tiver aí acesso a distância livre na horizontal entre a área de circulação e a crista do talude, quando a solução for talude, né, a altura for inferior a 1 metro, né, a exigência aí, então superior ao metro, tem que ter também o guarda-corpo, tá? Vou encerrar aqui esse trecho, né, passar daqui a pouco a falar sobre a questão de pé direito, alvenaria, cobertura e outras questões técnicas, tá certo? Lembrando que esse documento aqui orientativo está também disponibilizado para você aí na área de documentos auxiliares. Entretanto, sugiro a você, como profissional esperto que você é, que consulte a GIAB e solicite a última versão do documento. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, esta aula aqui, um ano depois de sua gravação, 2 anos, 3 anos. Então, sugiro que você consulte a Caixa e solicite, eu quero o informativo sobre critérios para verificação da viabilidade técnica de empreendimentos. Aí a GIAB vai te fornece, tá? Vai te dar um documento desse aqui, você vai ler então, né, todo o conteúdo dele e projetar o seu empreendimento atendendo na integralidade a todas as exigências contidas aqui nesse informativo, tá? Sob pena de seu projeto ser barrado lá na Caixa durante o processo de análise de engenharia, ok?